Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse realizado na TV Justiça em parceria com a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Meu nome é Alessandro Spielborges, a minha matéria é Direito Tributário. E você que é nosso telespectador já conhece muito bem nosso programa, sabe que ele é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o tema do dia. Tema do dia de hoje, onde eu vou falar um pouquinho mais a respeito de prescrição no direito tributário, exatamente para que você conheça e relembre a respeito desse prazo que a Fazenda Pública possui para exigir judicialmente o pagamento de um tributo. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor que você tem tanto participado, encaminhado as suas dúvidas e pode participar ainda mais, trazendo para a gente novas dúvidas e para que então eu tenha condições aqui de responder e te auxiliar nesse dia a dia. E no terceiro e último bloco, o X da questão. X da questão, então, onde a gente consegue verificar como esse tema, prescrição no direito tributário, costuma ser exigido em provas, em concursos espalhados pelo país afora e também no exame de ordem. Não saia daí, o nosso programa só está começando, para saber um pouquinho mais a respeito de prescrição e você ter certeza absoluta se aquela execução fiscal que a Fazenda Pública insiste em cobrar está sendo feita de forma correta e se ela foi ou não proposta dentro do prazo adequado. Não saia daí. É só o início. Prescrição no direito tributário. Esse é o nosso tema do dia. Um tema, aliás, de bastante corriqueiro em provas, em concursos, por aí. O que você for pensar sobre o direito tributário, você pode ter certeza, vai ter uma questão versando sobre prescrição em matéria tributária. E para a gente falar sobre esse tema, prescrição, você tem que naturalmente lembrar um pouquinho mais a respeito do CTN, mas sem abrir mão, por outro lado, sinceramente, da Constituição Federal. Digo isso por quê? Primeiro, que prescrição, segundo a Constituição Federal, é reconhecido como uma matéria que deve ser determinada como norma geral do direito tributário. E eu digo isso porque as normas gerais de direito tributário, segundo a Constituição Federal, lá no artigo 146, são temas que necessariamente devem ser veiculados por lei complementar. Perfeito. Então, você já tem um dado bastante importante, que prescrição é enquadrado como norma geral do direito tributário e que, portanto, não pode ser outra lei para versar sobre o tema que não seja a legislação complementar. Ou seja, nem pensar em lei ordinária, muito menos medida provisória. Sabendo disso, a legislação mais importante que a gente tem sobre essa matéria, para a gente verificar, estudar e ficar mais assíduo, na verdade, nesse tema, é o CTN, é o Código Tributário Nacional. Exatamente. O CTN, você lembra muito bem que, embora ele tenha surgido como lei ordinária, ele foi recepcionado com força de lei complementar. Você lembra disso, né? Vou repetir. O CTN, ele surgiu como lei ordinária. Recorda? Surgiu como lei ordinária, a Lei 5.172 de 66. Só que, por outro lado, ele foi recepcionado com força de lei complementar. Por isso, inclusive, meus amigos, que, na verdade, costuma-se dizer que o CTN ele é formalmente uma lei ordinária, mas materialmente lei complementar. Você lembra dessas informações, desse tipo de orientação que se dá? Que o CTN, ele é formalmente, ou seja, ele foi criado como lei ordinária, mas a matéria que ele veicula é típica de legislação complementar. E prescrição é lei complementar. Portanto, qualquer outro tipo de legislação que venha tratar de alguma coisa referente à prescrição, se for lei ordinária tratando desse tema, você pode esquecer. Isso não deve ser reconhecido como válido nos dias de hoje. E eu digo isso por quê? Porque, na realidade, tem casos de lei ordinária tratando de temas relacionados à prescrição. Isso não pode. Vou te dar um exemplo. Lei de execuções fiscais. A Lei 6.830, de 1980, que você conhece muito bem, a Lei de execuções fiscais, ela chega a tratar, lá no artigo 2º, por exemplo, o parágrafo 3º, ela fala sobre uma situação em que o prazo prescricional ele pode vir a ser suspenso.
Suspensão essa que se daria, inclusive, por 180 dias, que se manteria por 180 dias. Aí você me diz, mas espera aí, professor, como assim? Uma lei ordinária concedendo uma paralisação a prazo prescricional? Eu posso reconhecer isso como válido? Não, isso não é válido. Não é mesmo. Por quê? Porque prescrição depende de legislação complementar. E ainda que esteja disposto na Lei de Execuções Fiscais, essa regra não é válida para temas que tratam do direito tributário. Tudo bem? Porque deveria vir por lei complementar. Perfeito? Ficou clara essa primeira noção? Joia. Vamos lá então. Continuando. Para a gente entender a prescrição e saber exatamente onde ela se localiza, eu preciso lembrar um pouquinho sobre o procedimento de cobrança tributária. Sim, procedimento de cobrança tributária. E quem que explica isso para a gente com um pouquinho mais de cuidado? Quem fala sobre procedimento de cobrança tributária? Quem dispõe sobre isso é o CTN, como já tinha no primeiro momento informado. O Código Tributário Nacional, ele trata especialmente no seu livro 2, ou se você preferir, na segunda parte, onde ele vai falar sobre procedimento de cobrança. E ali você vai encontrar informações claras a respeito de prescrição. Entretanto, você sabe muito bem que, para tratar de prescrição, a gente tem que comentar, ainda que seja breve, de um tema, digamos, anterior a ela. Como é que faz para eu iniciar a contagem da prescrição? Não teria uma outra contagem anterior? Tem sim. Porque você lembra muito bem que todo tributo, o corriqueiro, todo tributo nasce com a prática do fato gerador, não é isso? Perfeito. O tributo nasceu com o fato gerador. Aliás, só de você praticar o fato gerador, automaticamente surge a obrigação tributária. Entretanto, você lembra muito bem que, ainda que você seja obrigado a pagar um tributo, ainda que você tenha praticado o fato gerador, como circulado mercadoria, prestado serviços, oferido renda, ainda que haja o fato gerador e surgida, portanto, a obrigação tributária, o fisco ainda não tem como cobrar o tributo. Você é obrigado a pagar, mas o fisco ainda não tem como exigir esse pagamento. E como que o fisco faz para exigir esse pagamento? Você se recorda? Muito bem. O fisco precisa constituir o crédito tributário. É isso mesmo, né? O fisco precisa constituir o crédito e o faz através do lançamento. O faz através da prática do lançamento. De fato, então a gente reuniu as primeiras informações e podemos afirmar que o tributo nasce com o fato gerador, surge a obrigação tributária, aparece o fisco e, através do lançamento, constitui o crédito tributário. Todo esse primeiro passo, essas primeiras etapas, tem um prazo máximo para acontecer. Esse prazo, segundo o CTN, é de 5 anos. O fisco, então, verdade, ele tem 5 anos para constituir o crédito tributário. E aí, talvez você esteja pensando, mas qual é o nome desse prazo? Tem um instituto, na verdade, que regula esse prazo? Tem. Esse primeiro prazo quinquenal que eu acabei de dizer, ele tem a denominação de decadência. Esse primeiro prazo que eu acabei de versar, ele é decadencial. Trata-se de decadência. Ok, decadência. Decadência por quê? Porque, na verdade, você está falando do prazo que o fisco tem para constituir o crédito. Pois, caso o crédito não seja constituído dentro desse período, o fisco perde o direito de constituir o crédito. Tecnicamente, ele não perderia exatamente o direito de lançar. De lançar, não. Mas ele perde o direito de, com aquele lançamento, validar o crédito tributário, concretizar o crédito tributário. Ficou claro, então? O primeiro prazo que a gente tem para constituir o crédito tributário, sem dúvida, é de 5 anos, mas esse é denominado como decadência. Isso foi importante, na verdade, a gente recordar, porque a partir daí a gente entra, então, aí